E hoje eu quero conversar com vocês algumas coisas pós-conferência. E me sinto muito na responsabilidade de vir aqui depois de tudo que a gente viveu. Eu falo, meu Deus, o que eu vou falar hoje? O que eu vou falar hoje, depois de dias tão profundos, tão poderosos? E realmente é só o que Deus pode fazer. Só o que Deus pode fazer. Eu sou a Isa, sou esposa do Gui, sou mãe da Beck e do Simon. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu e minha família, passamos 2 anos em uma escola bíblica, 2020, 2021, bem na pandemia. E quando terminou essa conferência, eu me senti um pouco de como me sentia lá, no meio do ano, assim. Quem viveu lá com a gente sabe. Talvez vocês passaram um pouco desse sentimento, que é quando você vive algo muito profundo, como a gente viveu nessa conferência, a gente foi enchendo, e eu recebo uma palavra aqui, eu recebo outra ali, de que eu vou fazer 1000 coisas, e eu vou sair daqui, e acaba esses dias, e eu vou mudar o mundo. E aí chega o quê? A segunda-feira. E eu me senti assim, um pouco naqueles 2 anos onde a gente morava numa escola. A gente morava com os alunos, e a gente era todo dia assim, era aula de teologia, era aula não sei daquilo, e eu me enchia daquilo, e eu me sentia às vezes assim, explodindo. E os alunos também, explodindo, e a gente não tinha o que fazer com aquilo. Então, minha responsabilidade hoje aqui com você é te ajudar ao que você vai fazer para você não explodir, igual muitos alunos que eu vi depois, saindo daquele lugar, não tinham o que fazer, não sabiam o que fazer com tanto que recebiam. Então, é nossa responsabilidade, depois que a gente recebe tanto, e a gente pensa, o que é que eu faço depois que eu recebo uma palavra? Você já se perguntou? O que você faz quando você recebe uma palavra, uma promessa de Deus? Obrigada, Espírito Santo, por esta noite. Colocamos nas tuas mãos, e eu coloco a nossa mente estável para o que você quer falar. Eu coloco os nossos corações, as nossas intenções nas tuas mãos. Fala com a gente, tira a nossa distração, nossos preconceitos. Nós estamos prontos para te conhecer um pouquinho mais. Estou até tremendo, É muita responsabilidade. Mas eu sinto, depois que a gente passa por uma conferência como essa, e a gente está um pouco assim, inflado, não sei se sentir um pouquinho assim. Às vezes eu me sinto assim. E como a gente tem que aprender, depois que a gente recebe... deixa eu mostrar a minha pulseirinha que eu ganhei das meninas de conferência. Linda, né? Elas me presentearam. Nossa, só chorei depois disso na segunda-feira. Então eu estou bem com todas as minhas amigas aqui. Penduradinhas. Eles falam que cada uma dessa pedrinha é uma amiga, que eu posso contar com elas, posso ligar para elas quando precisar, né? Então, tá bom. E eu queria perguntar para você como você reage depois que você recebe uma promessa e você fica, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso aqui que eu recebi? Eu vou casar um dia. Mas e até eu chegar lá? Eu vou mudar o mundo com os meus projetos, as minhas ideias. Mas o que eu faço até lá? Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre esse processo, depois que você infla um pouquinho, que você recebe uma palavra, um speak life, como a gente chama aqui, uma palavra de conhecimento. O que é que você faz quando você recebe essa promessa? Eu quero ler com você Josué 1, uma história muito conhecida a respeito de Josué. E eu queria que você já lembrasse aí como você reagiu com o último desafio que você recebeu. Qual foi a sua primeira reação? O que passou pela sua cabeça assim? Recebi um desafio, uma promoção, algo que te tirou da tua zona de conforto. Vamos ler Josué 1. Que foi, Thomas? Uma conta? Tem aqui. Essa é NVI? NVI é melhor. Tá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até ao mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Até aqui por enquanto. Você provavelmente já conhece que Josué recebeu essa missão, né? Veio de Moisés, passou para ele era o carinha que ajudava Moisés, e eles tinham uma grande missão pela frente. E aí você se pergunta, como é que esse homem se portou quando falaram, você vai passar por tudo isso aqui e você tem uma terra para chegar lá? Você já pensou como é que ele... Primeira coisa que ele passou para a cabeça dele? Eu não sei se ele estava inflado um pouquinho de tantas palavras que Deus falou para ele. Não sei se ele estava um pouquinho como as mulheres que saíram de uma conferência cheias de speak lives, de palavras. Vou mudar o mundo, vou ter 1000 filhos, vou mudar a minha casa, vou... Não sei se ele estava se sentindo um pouco assim. Talvez ele estava. Mas o primeiro ponto que eu queria enfatizar com você é que não sei como exatamente ele se sentiu, mas eu sei que ele reconheceu a promessa. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe tudo isso é reconhecer que isso é promessa de Deus, que isso é verdade. E dentro desse ponto é celebrar o desafio. Eu não sei como exatamente ele fez para passar por tudo aquilo, mas eu tenho certeza que ele não se intimidou em frente ao desafio. Então, eu queria dizer para você, mulher, para os homens também, mas para as mulheres que estavam aqui, você recebeu muitas palavras, mas eu preciso te dizer que os desafios eles vão vir junto com as suas palavras. Às vezes não vai ser fácil, mas primeiro você reconhece essa promessa. Você diz que é esse que está te guiando e é aí que você caminha e você abraça o seu desafio. Primeira coisa para conseguir chegar lá, mudar o mundo, fazer todas essas coisas é embrace your challenge. Sabe que eu já vou dar meu testemunho, mas algumas palavras eu vou falar em inglês, porque eu estou um pouquinho me achando com o meu testemunho. Mas é abrace o seu desafio. Eu preciso falar isso para você hoje. Você vai ter um monte de problema para chegar lá na terra depois. Mas você precisa abraçar esse desafio. Você não pode fingir que esse desafio não chega. Você não pode deixar para lá isso. Já pensou? Se ele pensasse, não sei como vou fazer, vou virar meia volta e vou fingir que eu não ouvi essa promessa e vou fingir que eu não vou abraçar esse desafio. Como seria depois? A promessa é a base da realização do teu desafio. Se o teu desafio vem desafio sozinho, é lixo. Joga fora um desafio por desafio. Mas um desafio que vem carregado de promessa, esse vale a pena, porque você sabe onde você vai chegar. E aí vem esse desafio de preparar esse povo, de avançar, de como é que vai ser. Mas por que vem o desafio? Já perguntou? Não seria tão fácil? Será Deus que estava falando? Se Deus falou para você que você vai ter um filho, que isso é promessa dele para você, que você vai ter um casamento que glorifica ele, que você ama o seu esposo, que você admira ele. Mas por que vem um desafio junto? Por que a gente só não pula para a parte boa? Mas é que o desafio ele sempre vem para promover você. A gente falou sobre isso algumas vezes, que não é a tentação, é a provação. Ela vem sempre para promover. Então, se tem um desafio que está vindo, que você acha, avalie que desafio é esse. Se ele está num hub com a promessa, ele vai te promover. Então, se existe algo que você está insistindo, que está te jogando para baixo, mas você está lembrando, mas eu recebi uma promessa, mas eu ouvi aquele dia naquela conferência, eu ouvi um Speak Life. Se isso não está te promovendo e te levando para esse lugar, reveja. E eu, por muito tempo, às vezes as pessoas mais recentes me vêm falando assim, gente, vocês não imaginam como eu era. Os mais velhos aqui, que me conheceram uns 10 anos atrás, vocês me lembram um pouquinho como eu era. Gente, isso aqui, ó. Tchau. Medo. Talvez o Vina lembra. O Vina tá aí.
Eu me escondia em qualquer desafio, embora eu soubesse da minha promessa. Embora eu soubesse, minha vida inteira eu ouvi tantas coisas maravilhosas que eu ia viver. Eu ouvi, tocava teclado na igreja quando era adolescente, ia em 1000 retiros, ouvindo sempre promessas de quem eu seria, do que Deus tinha como potencial. Mas eu jogava no lixo o desafio. Falava, eu não quero desafio nenhum. Eu quero viver minha vida boa. E sabe o que eu fazia? Terceirizava. Por quê? Eu casei com um cara muito bom. Vocês conhecem muito bem. Quem conhece meu marido? Eu casei com um cara muito bom. E eu sempre falo isso. Tem gente que fala assim, nossa, mas fica falando. Eu falo mesmo. Porque é o meu marido. É o homem que eu mais amo na minha vida. É óbvio que eu tenho que falar que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Se eu falar, alguém outro vai falar. Então eu vou falar. Mas eu casei com um cara muito bom. Criativo. Fazia tudo. Não, vou fazer. O colérico dele era lá em cima, assim, né? E o meu fleumático era lá em cima também. Então, ele resolvia tudo, eu não resolvia nada. Então, estava tudo certo. Eu era aquela que terceirizava o meu desafio. E ao invés de eu abraçar aquilo que era só meu, eu falava assim, não, deixa que ele faz. Não, deixa que ele é muito bom. Pra quê? E ao invés de eu abraçar o meu desafio, eu estava, deixa que ele faz. Já pensou se Josué fizesse isso? Deixa que, sei lá, outro faça. Não, existe algo que eu quero fazer para você. Então, reconheça essa promessa. Lembre daquilo que ele está falando para você. E embrace your challenge. Nessa conferência, para mim, foi como um testemunho pessoal. Foi muito um romper, não tem outra palavra, foi muito um romper, assim, de falar mesmo. Algumas mulheres, foi muito interessante, mas muitas mulheres tiveram um romper da voz mesmo. Foi bem profético, além da voz ter muito significado sobre o seu posicionamento, sobre a sua identidade. Muitas mulheres tiveram um romper da voz, que não conseguiam falar, impor a sua voz, que falavam muito baixo. Comigo foi um pouco parecido. Eu tinha muito desafio em conseguir me expressar em outra língua, em inglês. Eu sabia, eu falava, mas eu era assim, não, deixa que o Gui fala, deixa que a Aline traduz, deixa que o Thomas é professor. Eu falo com minhas crianças lá em casa. E às vezes a gente fala inglês em casa. E às vezes as pessoas olham, nossa, que maravilhoso. Eu fico assim, ninguém sabe o desafio que é botar para fora. E nessa conferência a Aline falou, você traduz aqui tal dia, a Lu traduz lá. Eu falei assim, eu querendo de novo. Gente, foi assim. Depois eu traduzi um dia no podcast, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Foi um romper na minha vida assim, a minha voz que não saía. Eu lembro a primeira viagem que eu fiz, meu marido, eu falei assim, deixa que ele vai lá pedir. Então ele pedia tudo, eu falava tudo. Eu falei assim, eu preciso me posicionar, porque se eu não me posicionar, eu não vou acessar essa promessa que é só minha. Eu vou correr um pouquinho. Então, com essa promessa, vem aonde a gente vai chegar. Então, eu já sei onde eu vou chegar. E vem o desafio. Então, eu queria lembrar você hoje, para, às vezes, você parar de perguntar tanto para Deus qual que é o plano, qual que tem que fazer, e só começar a dar o primeiro passo, que às vezes é só começar a falar, às vezes é só começar a destravar. Muitas vezes, você não vai ter um plano, eu sei, mas comece a caminhar na sua promessa, naquilo que você ouviu. Segue um pouquinho o texto. Lá, de novo, por favor, Aleph. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A sua capacitação não vem daquilo que você está enxergando aqui, não vem do que você está enxergando aqui, mas ela vem com um alinhamento dessa promessa. E o que ele está dizendo aqui é, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Existe muita distração aqui, muita distração aqui. Quando você encontra essa voz, esse seu chamado, as coisas vão tentar te distrair. As coisas vão tentar
Mas você sabe onde você quer chegar. E você olha para esse pai e você fala, eu não quero olhar para mais nada. Agora eu nasci de novo, eu vivo pelo meu espírito e eu não me distraio mais. Então, a gente precisa aprender a parar de se distrair, parar de olhar para o lado e perceber que o que ele está mostrando é ali na frente. Eu preciso abraçar esse desafio, porque se eu não abraçar, ele vai te comer, vai te consumir no meio do caminho. Se você não abraçar esse desafio, que é andar por um lugar que você talvez não conhece. No meu caso, era abrir a minha boca e falar uma língua que eu não sei. Você deve estar pensando, eu sei que você já pensou. Mas ela fala muito bem, ela está falando com as crianças em casa. Gente, meu inglês é ruim. Meu inglês não é maravilhoso. Meu inglês é bom. Tá bom, não vou ser tão ruim comigo. Meu inglês é bom, é razoável. Mas não é o inglês do mundo, não é o melhor inglês do mundo. Mas eu precisei dar esse passo, falar assim, eu não tenho medo mais. E foi isso que ficou na minha cabeça, depois que eu terminei de traduzir aquele podcast. Eu falei, eu não tenho medo mais de abrir a minha boca onde eu sou necessária, onde eu preciso olhar para aquilo que eu estou fazendo, para a minha promessa, sem distração. O teu medo é distração. A tua ofensa é distração, porque você está olhando para o lado. O que o outro está fazendo, o que o outro está andando, o que o outro está correndo. É distração. A gente precisa deixar isso para o lado. A gente precisa parar de olhar o que o outro está correndo, o que o outro está pensando e ver no que Deus está falando para você e caminhar nisso aqui. Eu abro a minha boca, eu não tenho mais medo. E sabe o que eu descobri? Quando eu entrei nesse lugar, e agora eu chamo esse lugar de milagre. Porque só Deus pode fazer o que Ele fez na minha vida. De tirar o meu medo, de tirar a minha vergonha, de tirar a minha terceirização daquilo que cabia na minha mão, que eu mandava para o outro. E eu chamo esse lugar de milagre. E não quer dizer que nesse lugar de milagre eu não cometo erros. Por quê? Meu inglês ainda, eu falo errado. Mas se eu entro nesse lugar de vulnerabilidade, eu trago tudo aqui. Eu não tenho vergonha mais. Eu já dei minha reputação. Eu falo assim, é eu e Deus. Então, minha reputação está aqui do lado. É minha distração. Por quê? O que eu vou falar? Se eu não estou acertando tudo? Mas sou eu e Deus. Deus está me olhando. Eu estou olhando o teu potencial. Estou olhando que você já está lá na frente. Quanto mais você fala, mais fica melhor. Se você não falar, você não vai ficar melhor. Embrace your challenge. Abrace o seu desafio. Se você não abraçar, você vai ser consumida pela sua distração, daquilo que você está olhando para o lado. E eu era consumida por isso. Eu não olhava essa promessa. Eu não lembrava daquilo que vinha. Você ainda vai fazer muito mais. Nunca na minha vida que eu imaginei que eu ia falar inglês com meus filhos. Imagine. Eu lembro do vestibular. Eu fiz espanhol, porque o espanhol é mais perto do inglês. Meu Deus, é aquilo que só Deus pode fazer. Mas eu lembro de dar um passinho assim, ó. Vou começar a tentar. Começar a falar Hi, my daughter, Becky. Oi, minha filha Becky. E aí vai indo. Se você não der esse passo, você vai abraçar a sua ofensa. Você vai abraçar o seu lugar de vítima. Você vai dizer, eu não consigo, eu não sei. E aí você está esquecendo do quê? Do seu posicionamento, dessa voz que você destravou uma vez, mas que você não praticou mais. E você não pode fazer isso. Sabe, inflando? Você vai inflando, só ouvindo. Só ouvindo. E hoje é minha responsabilidade vir aqui e dizer para você, não infle com as palavras, as suas promessas. Você precisa caminhar e destravar elas. Embrace your challenge. Mas aí, está no meio do caos. Né? Porque o challenge, o desafio, tem um caos no meio, não tem? Um dia assim que você fala assim, eu não vou fazer mais nada. Não, eu não vou fazer mais nada. Tá louco? Vou para onde? Vou fazer... Não consigo. Você acha que eu também não tenho esses dias? É claro que eu tenho, não consigo. E aí, Josué 1:13. O que Josué 1:13, Aleph? Próximo, aí. Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, prometeu o quê? Descanso e dá a vocês esta terra. Mas como assim? Os caras estavam no meio do caminho.
Quer dizer, aqui não tinha saído ainda, né? Mas era o que Deus estava falando ainda como direção para eles, o que fazia parte da promessa. Vem o desafio, tem dia que é difícil mesmo, que você não sabe, mas o que é que tem de presente? Um prêmio no meio do caminho. Um descanso. É por isso que Jesus ele vem. Porque ele quer trazer o que para você? Descanso. Ele fala assim, venha quando você está cansado e sobrecarregado. Às vezes eu já pensei, nossa, que dó de Jesus, tanto que coisa que a gente leva para ele. Mas o maior prazer da vida dele é que a gente chegue para ele no meio do caminho, no meio do caos, quando você está abraçado com o maior desafio, que é você está se remoendo. Estava igual eu, fui 10 vezes no banheiro hoje antes de pisar aqui. Já pensaram, né, maldade? Mas eu encontrei descanso. Eu trouxe, falei assim, eu estou um pouquinho nervosa, eu sempre fico nervosa, é muito temor. Mas ele quer encontrar, ele quer nos dar esse lugar de descanso. Quando você está alinhado com essa promessa, quando você sabe o que ele te falou, quando você abraça esse desafio, fala, eu não vou terceirizar para ninguém o desafio que é só meu. Eu não vou dar para ninguém. Vou falar, desculpa, Gui, mas eu tenho um desafio que é só meu, que eu não vou dividir com ninguém. Uma coisa, a boca que é só minha. O jeito de falar inglês que é só meu. E eu não vou dar para ninguém. Porque essa promessa é só minha. E é aí que é o poder de Deus. Que é o maravilhoso, que faz todas as coisas, que é o Deus que cria, que nos dá identidade, que nos traz nesse lugar de justiça, mas que me deu algo único também. Eu fico perplexa, como é que esse Deus faz isso? Então, pare de pedir desafios e comece a olhar os desafios que você já recebeu. E perceba, nesses desafios, como é que você lida com eles. E você vai ter a resposta que está dentro de você. Você vai ter a resposta que existe dessa voz, que ele coloca dentro de você, que é um encontro que você tem com essa promessa. E não é algo que você busca ali, que você busca aqui, que alguém te disse, que lá fora a gente está buscando um lugar. Mas ele está te lembrando que ele já te traz desse lugar, ele já te colocou. Ele diz, eu já te dei. Agora eu só preciso que você avance nessa palavra, que você caminhe, porque existe um lugar para você chegar. E eu preciso que você se desafie. Isso é desafio. Viver no reino de Deus é desafio todo dia. É todo dia. Eu preciso te dizer isso. A gente queria ficar no culto aqui para sempre, né? Estava tão bom. A gente ficou mais uma hora aqui. O Cal até ficou bravo. Ficou mais uma hora aqui no louvor, sábado. Terminou meia-noite o culto. A gente queria ficar aqui a semana inteira, não queria? Mas a gente precisa sair para fora. A gente precisa trazer solução. O mundo está sedento por solução. E é o que a gente faz quando vem esse desafio de atravessar, às vezes ficar 40 anos. Ah, não é para mim. Ou eu tenho medo do problema. Se você tem medo do problema, eu quero declarar que você tem amor pelo problema. Que você abraça o problema e você diz, eu vou resolver, eu sou o melhor que tem para resolver esse problema. Não tem outra pessoa para resolver o problema que chega para você. Se você não resolver, alguém outro não vai resolver. Não vai. Não do jeito que você vai resolver. Então, abrace esse desafio que vem para você. Porque eu tenho certeza que esse é a solução que você vai trazer. Comece a olhar um radarzinho. Comece a olhar um radarzinho. Olha só, Romanos 8, 16. Depois do 19. O próprio Espírito testemunha. Eu gosto muito de Romanos 8. Eu sempre leio. Um dia sim, um dia não, eu leio Romanos 8. Para mim é a base do que a gente vive, do que a gente crê. É o nosso the way. É a graça que a gente recebe, depois nossa herança como filhos. E aí justiça, posicionamento que a gente está. E glória. Leia depois Romanos 8, que todo dia você lê e fica assim, não tinha lido isso antes. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Isso aí você já sabe. Próximo. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meu Deus do céu!
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E aí, a gente tem medo do desafio e tem um monte de gente lá esperando que os filhos de Deus façam alguma coisa. Mas não é qualquer filho de Deus. No 16, é o filho de Deus, quando ele diz que nós somos colocados nesse lugar, que agora nós somos filhos de Deus, a tradução é filhos imaturos. Então, quando você nasce de novo, e é o que a gente faz todos os domingos lá, você nasce filho imaturo. Você precisa ensinar. São igual as nossas crianças. Vamos aprender, vamos caminhar, como vamos pensar agora que vivemos pelo Espírito, não lutamos mais com nossa carne, não lutamos mais contra esse pecado, não é? A gente aprende tudo isso. Mas, olha que interessante, o 19, o que a criação lá fora, que o mundo está aguardando, é a revelação dos filhos maduros de Deus. Então, existe esse lugar onde a gente sai, quando a gente nasce de novo e diz, eu sou esse filho, e agora eu caminho para ser esse filho maduro. Então, se você fica lá no seu desafio choramingando, dizendo, eu não vou fazer nada, eu não vou abraçar, eu não vou amadurecer. Porque esse caminho do tempo de corrida é o amadurecimento. Eu me desafio para amadurecer, para caminhar, para me tornar o quê? O filho de Deus, que todo mundo está esperando. Então, eu quero declarar que hoje a gente entende esse lugar de receber a nossa voz, a nossa promessa. A gente olha para ela e a gente abraça o nosso desafio, saindo desse lugar de ser vítima, de dizer, eu só sou um filhinho, eu não sei o que eu estou fazendo, e a gente avança para esse lugar de filho maduro, que é quem eles estão esperando. Não adianta. Se você quer fazer alguma coisa, você precisa abraçar isso e caminhar nesse lugar de ser filho madura. E o filho maduro, ele não se distrai com o que está do lado dele. Ele não se distrai. Tenho 2 minutos só. Esses dias eu olhei no grupo do WhatsApp lá. Grupo de mães, gente, ou é uma bênção, ou é um fail, ou é uma falha assim. As mães podem me dizer, às vezes eu fico nervosa. Sabe o medo que você nunca teve? Lá no grupo de mães tem 10 mil mães com medo, e você fica assim, nunca tinha pensado nisso. Aí você fica, meu Deus, será que eu devo ter medo? Não devo ter medo? E aí tá lá, pensa, meus filhos estudam numa escola cristã. Todo mundo lá na teoria é cristão, né? Você acha que você vai colocar o teu filho lá para proteger eles, alguma coisa, né? E aí, todas as mães lá, falando mal da escola, falando mal dos professores, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, eu olho lá e falo assim, com raiva. Eu falo assim, eu ainda tenho que fazer isso esse ano, antes de ir embora. Eu falo assim, o que vocês estão pensando? 2 pastoras no grupo ainda. O que vocês estão pensando? Falando mal das professoras, falando mal, meu Deus, não vou conseguir ir na festa de fim de ano, porque não estão fazendo direito, essa escola... Vocês acham que isso aqui é atitude de filho de Deus? Vocês acham que vocês estão na expectativa que o mundo está de mudar alguma coisa? E eu fico brava com isso aqui. Eu falo assim, não é possível que isso aqui é uma atitude de um pastor que está lá, que pode mudar uma professora, uma mentalidade, uma escola inteira. Mas por quê? Está distraído. Está olhando o que o outro está falando, o que é legal, que não sei o quê. Joga fora. Joga fora a distração. Está ofendida, está amargurada. Pessoas que estão focadas aqui, ó, na promessa, abraçando o seu desafio para você chegar lá. Você não se distrai, você infla, mas você tem o que dar. Você sai e fala assim, eu preciso caminhar. E eu quero declarar isso, que você hoje caminha sobre essa promessa, que você avança, que você abraça esse desafio, você não fica no lugar onde você está. Você não finge que não é com você, você não sai distraído, você não está ofendido. Eu falei ali pós-conferência, dei vários Speak Life, até falei assim, meu Deus, isso aqui eu nem sou desse jeito, de sair orando por todo mundo, assim. Eu não sou tão assim. É só Deus que está mudando as coisas, que às vezes nem a gente percebe. Eu falei ali, quantas pessoas serviram essa conferência? Gente, 50 pessoas eu acho que deu, de pessoas que serviram. Sem esperar nada em troca. Chega aqui 7 da manhã, sai 2 da manhã. Sabe? Eu estou focado naquilo que eu preciso fazer. E não estou nem aí com uma reputação, com a minha distração. O texto fala, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Você sabe que você vai encontrar alguma coisa lá.
Você sabe que vai ter alguém no meio do caminho te enchendo o saco. Você sabe disso. Alguém que vai querer te distrair, que vai dizer para você, sei o que você está fazendo. E às vezes, sabe o quê? É um pastor de uma igreja, me desculpe. Mas no grupo do WhatsApp das mães. É a pastor de uma igreja. Está lá. Me perdoe, não quero falar mal de ninguém, mas abrace o seu desafio. Não infle. Diga para fora. Dê esse passo. Não fique atrás de distrações, de mentiras. Para terminar, prometo. E às vezes você fica buscando o seu milagre, que é o dia que você vai chegar lá, como eu, que ia falar bem, que ia ter uma boa performance, que ia ser... Mas se você não trabalhar e chegar nesse lugar de ser um filho maduro, pare de fazer essa oração. Isso é muito sério. Pare de fazer essa oração querendo sucesso, querendo o plano que não é para ser para você, se você não estiver pronto. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é que o sucesso chegue para você sem você estar maduro, sem você estar pronto. Senão, já era. Então, abraça o desafio que você está hoje, de que às vezes você não sabe nem o tamanho das coisas que você tem na tua mão. Há 2 semanas atrás, meu marido recebeu uma mensagem. Com o que a Isa está trabalhando? O que ela está fazendo? Eu tenho um trabalho para ela, se ela quiser. E eu fiquei assim, que legal. Nem conheço o cara direito. É na área dela, ela 10 a 15 horas por semana, pagar tanto. E os horários é assim, os filhos vão estar na escola. Mas é tudo em inglês, porque é uma empresa americana. Eu já fiquei assim, 2 semanas atrás. E o que aconteceu há 2 dias atrás, 3 dias atrás? Eu tive um romper na minha voz. E que se eu não tivesse dado, ok, eu abraço esse desafio, vamos lá, vou fazer reunião em inglês, vou escrever meu e-mail, vou fazer. Eu falei isso há 2 semanas. E eu tive um romper na minha língua, na minha voz, nesse final de semana, com aquilo que estava me impedindo de acessar, de fazer. É só o que Deus pode fazer. Só por Deus, gente. Só por Deus. Então comece a avançar. Eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei o que você está... Você precisa abraçar isso. Fala assim, eu vou fazer, eu vou correr atrás. Tem muito trabalho, tem que estudar muito, tem que se dedicar, tem que fazer. Mas se foi Ele que te falou, você vai ser a melhor pessoa para resolver o problema, para trazer solução, para caminhar, para avançar. E aí você se torna esse filho maduro que lá fora eles estão esperando, porque de filho imaturo a gente não precisa mais. A gente não precisa mais. Então, ou você abraça isso aí e fala, eu vou pegar isso aqui, eu vou levar o evangelho a sério. E eu não vou ser qualquer um lá, eu vou ser o melhor profissional que eu vou ser. Se eu não sei inglês direito, hoje eu vou aprender e vou lá, vou errar. Mas eu sei que nesse lugar de milagre, onde eu recebi destravar minha voz, não importa o seu erro. E eu quero enfatizar muito isso aqui. Não importa se você está errando. Eu erro muito nesse lugar. Mas se você está alinhado com essa promessa que veio para você, se você está olhando, eu sei o que o meu Deus me falou, eu vou errar mesmo. Mas eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, que é o lugar do meu milagre. É me tornando esse filho maduro, que aprendo todo dia a como andar melhor, a como me portar melhor, a como tratar o meu irmão melhor, a como trazer a solução que a gente precisa ver. Amém? Obrigada.
and I will make room for you. Do whatever you want, do whatever you want, and I will make room for you. Do whatever you want, do whatever you want. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want Shake up the ground of all my temptations, break up the walls of all my religion. Your ways better, your ways better. Shake up the ground of all my traditions, break up the walls of all my religion. Your ways better, your ways better. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your ways better, your ways better. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your ways better. Make room for you to do whatever you want, to do whatever you want, and I'll make room for you to do whatever you want, to do whatever you want. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. Surrender. Here is where I laid it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. Faça o que só você faz. Faça o que só você faz. Jesus, Jesus, Jesus.
Faça o que só você faz aqui, nada além de ti. Ninguém faz como você faz, Jesus. Eu abro o coração, Jesus. Abro o meu coração para ti. Faz o que só você faz. Jesus, o meu caminho é. Eu abro o coração. Abro o meu coração para ti. Faz o que só você faz. Jesus, o meu Caminho é teu. Eu abro o coração, Jesus. Abro o meu coração para ti. Faz o que só você faz. Jesus, o meu caminho é Eu abro o coração, Jesus. Abro o meu coração para ti. Faz o que só você faz. Jesus, o meu caminho é teu. Meu caminho é teu. Meu caminho é teu. Meu querer é teu. Oh, meu caminho é teu. Meu coração é teu. Meu querer é o teu querer. A criação não espera mais a manifestação dos filhos. A criação não espera mais a manifestação dos filhos. Seus filhos estão aqui. Jesus, Deus Pai. Meu querer é viver no seu amor, me refazer em quem tu és. Meu desejo é te conhecer, Senhor. Desesperado